Amigos da TV Ibis, boa noite. Estamos iniciando a nossa 11ª aula do curso Trajetória 2, Destino, o Determinismo da Liberdade. Estamos terminando o nosso curso, e excluindo essa aula, ficará faltando apenas 3 aulas para a gente terminar. Um ano todo que nós falamos sobre trajetórias. Como a gente já desenvolveu e mostrou um método para que a gente possa aplicar utilizando o primeiro e o segundo curso, nas últimas aulas nós temos abordado a questão de alguns casos que o Baldi estudou. Semana passada nós mostramos um caso interessante, que era a relação de um casal e os processos que ocorreu e como a lei resolveu aquilo para que a pessoa pudesse tomar uma iniciativa de vida. O Baldi tem fatos muito interessantes. Ele é capaz de estudar problemas últimos do universo, a origem do universo, falar sobre o cosmos, e fala de coisas banais, simples, pequenas, mostrando a mesma lei funcionando em vários níveis e várias dimensões. Hoje nós vamos estudar, que é o nosso segundo caso, e eu dediquei toda a aula ao estudo desse segundo caso, que parece algo banal, que acontece no nosso dia a dia. Mas dele ele tira uma lição tão interessante para nós, no sentido de que a gente possa prevenir a trajetória a partir das pequenas coisas. Então hoje a aula ela tem por ênfase mostrar a importância dos pequenos comportamentos, porque os pequenos comportamentos que vão somando a trajetória até chegar aos grandes momentos, as grandes crises, as grandes situações. Então hoje nós vamos dedicar aquilo que é pequeno, o pequeno na nossa vida, o pequeno nos acontecimentos do dia a dia, a fim de que a gente entenda que a trajetória inclui o pequeno, e é exatamente pela trajetória dos pequenos que se somam, nós vamos chegar nos grandes momentos decisivos da nossa existência e muitas vezes a gente comete os mesmos erros que cometeu no pequeno e somos traídos pelo nosso comportamento muito semelhante e milenar. Então esse é o tema da aula de hoje. Então vamos lá. Lembrando a todos do Congresso Rustem, nos dias 7 e 8 de junho de 2019, em Uberlândia. Estamos bem próximos, nós estamos chegando ao momento do nosso congresso. Vai ser um congresso maravilhoso, né? E esperamos encontrá-los lá. E o Rodrigo, que é um dos presidentes lá da turma toda, que está realizando todo o trabalho, ele mandou para nós um videozinho, convidando nessas semanas aí, ó, falta poucas semanas para a gente chegar no congresso, a todos. Então vamos ver o vídeo que ele nos mandou. Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Scalia. Eu queria convidar vocês para participar do 15º Congresso Rustem, que vai acontecer aqui em Uberlândia, Minas Gerais, no dia 7 e 8 de junho de 2019. O Congresso Rustem desse ano tem como tema a evolução da vida do universo e vai constar com palestras, mesas redondas de alto teor, não só de conteúdo, mas também emocional e capaz de trazer de volta o cristianismo do Cristo. Eu espero você, nossa equipe vai te abraçar com muito carinho. Grande abraço. Beleza. Lembrando também do Congresso o Baldi. Aí durante os intervalos nós vamos estar fazendo um videozinho do Congresso Baldi, né? Para que todo mundo possa lembrar. Congresso Baldi um pouco mais na frente, o 24º Congresso, em Vitória, no dia 23 e 24 de agosto. Então junho, Rustem em Uberlândia. Agosto, o Baldi. Ok? E depois o nosso congresso, né? Peço a todos que divulguem na rede, divulguem para os amigos, chamem, compareçam, para não só estar conosco, como nos auxiliar para que isso aqui realmente possa ser um sucesso. Que é o primeiro encontro da dimensão quântica da vida, com Fritijó, com Joe Dispenza, com Francisco de Biase, que vai ser no dia 3 de agosto. É uma promoção do FII, que é uma empresa Ibis, para que a gente possa ter condições de manter todos os nossos projetos. E será em São Paulo, lá no Inhambi. Aqui está o site que você pode fazer inscrição. E vamos divulgar, gente. Vamos nos ajudar e vamos participar e vamos nos encontrar lá. Também no intervalo, a nossa equipe aqui vai estar passando no intervalo o vídeo de convite. Muito bem. A nossa 10ª aula é o estudo de casos, né? Nós vamos estudar mais um caso hoje. Mas antes disso, nós temos um vídeo a respeito da vida escreve. Então vamos ver o videozinho para que a gente possa dar início à nossa aula.
Pessoal, você viu aí que a vida escreve, né? Foi um vídeo longo. E eu falei que 10ª aula é 11ª aula, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho só sobre a lei, para poder dar um reforço em relação àquilo que nós queremos na aula de hoje. Então vamos lá. O Baldi fala o seguinte: a lei funciona em todos os lugares e dimensões, tanto nas grandes como nas pequenas coisas, desde o campo moral até o físico e dinâmico. Então o Baldi sempre mostra que a lei funciona no campo físico, no campo da energia ou no campo dinâmico, e funciona no campo do espírito ou no psíquico. A lei é a mesma, vai variando conforme a dimensão, que ela vai ficando mais complexa. E nós estudamos aqui as principais leis, né? Que começam com a força, com a astúcia, depois causa e efeito, depois retidão, sincronicidade, e aí vai, né? Complementabilidade e interconexidade. Então são as várias leis, até chegar no campo da ordem que engloba todas elas. Ora, essa lei, ela está nas pequeninas coisas e está nas grandes coisas. Se ela está nas pequenas coisas, como eu estou mostrando aqui a interação entre dois átomos, né? Ela também está nas pequeninas coisas da nossa vida. Então a trajetória não é só a trajetória, a grande trajetória, o grande problema, a grande situação, mas são as pequenininhas coisas da vida. Há os pequenos testes da existência. Então você tem os pequenos testes, as coisas banais que ocorrem, por exemplo, dentro de casa. E muitas vezes aquele pequeno teste está te dando a oportunidade de mudar a sua trajetória. Então você tem uma personalidade toda egóica. A vida vai e faz um pequeno teste. Dentro de casa, coisa banal, um caso fortuito dentro de casa. E você vai lá e se comporta do mesmo jeito. Você entendeu que você está indo na trajetória, no caminho que mais tarde, quando a vida te trouxer um grande problema, você não vai ter como mudar a sua trajetória? Porque você não começou a mudar nas pequenas coisas? Então, daí a importância da aula de hoje. Olha, a lei divina funciona nas grandes, espetaculares, nas universais coisas, mas funciona nas coisas pequenininhas. E a nossa trajetória sempre vai indicar o nosso tipo mental, seja nos pequenos acontecimentos fortuitos da vida, ou seja nos grandes acontecimentos. E é a partir do pequeno que a gente tem de analisar. Porque a partir do pequeno você sabe, olha, eu estou cometendo, eu estou sendo muito egóico, meu tipo mental é esse, eu estou agindo muito dessa forma, então olha, eu tenho que tomar cuidado, porque na hora que vier um problema maior, eu vou me comprometer. Deu para entender? Então hoje é o seguinte, as pequenas coisas. No livro do irmão Áureo, Universo e Vida, ele fala assim, as grandes quedas, que muitas vezes os espíritos em processo evolutivo pode acontecer, muitas vezes começa nos pequenos escorregões de casca de banana, ou seja, são as pequeninas coisas que vão se juntando, vão confirmando a trajetória, vai confirmando o tipo mental que acaba ocorrendo um problema maior. E o Baldi dá esse detalhe para a gente. Ele traz esse detalhe, ele faz um estudo sobre esse detalhe. E gostaríamos muito que hoje a gente entendesse isso. O pequeno que tem grande importância no movimento das trajetórias da nossa vida. E ele complementa. E é exatamente essa sua potência de penetração, até nas mínimas coisas, que demonstra a sua universalidade. Ou seja, a lei divina está desde o espaço-tempo, desde o átomo até aos arcanjos, ok? Desde o pequenino até o universal. E aí também isso acontece em nossa vida. Próximo. A lei não nos aparece como um Deus sentado sobre o trono, com cedro e coroa, segundo a representação que se fazia do poder na Idade Média. Então era assim que se via Deus, né? E tem muita gente que ainda vê assim. Também esta imagem se democratizou hoje, despindo-se de seu grandioso aparato, mas mostrando-nos em compensação um Deus intensamente vivo. Ou seja, Deus é vivo. E vivo, presente e operante, também no mais simples e mínimos detalhes da nossa vida. Ou seja, não é só nas grandes coisas. Deus está presente no mínimo detalhe. Isso é importantíssimo, inclusive para a nossa fé. Para a gente achar que Deus está distante, que não podemos orar para Deus, que Deus não participa da nossa vida, que Ele está fora da nossa existência, que está fora do espaço-tempo. Não, Deus está presente na nossa existência. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é oniabarcante, como eu sempre digo. Quer dizer, Ele está na nossa existência do mínimo ao complexo.
E a gente precisa perceber isso. Um Deus intensamente vivo, presente e operante. Vivo, presente e operante. A gente já começa a ter uma hipótese, né? E para muitas pessoas é a hipótese do Espírito junto à nossa vida. Né? A vida continua, os Espíritos, os mentores, os anjos da guarda. Mas não, a gente esquece que Deus está presente na nossa vida. Ele está presente no dia a dia, em todos os momentos da nossa existência. E se nós soubermos trabalhar dentro de nós o conceito da lei e, ao mesmo tempo, saber como a lei funciona, como a lei nos ensina, como a lei nos corrige, pronto, nós podemos fazer a nossa trajetória com muito mais segurança, com muito mais fé, com muito mais presença. E isso não é novo. Quer ver? Olha aqui que Jesus fala. A gente acha que a gente está falando uma coisa nova e ele fala assim: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Ou seja, o Deus é Deus vivo, não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Então não existe morto. E Deus é vivo. E ao mesmo tempo, o Cristo vive pelo Pai. E nós também podemos viver pelo Cristo e pelo Pai. Isso nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nas grandes situações. É um movimento íntimo, é um processo íntimo que, conforme o nosso entendimento, o nosso crescimento, a nossa visão, nós vamos modificando e crescendo para uma visão mais ampla. Consequentemente, fazendo com que o nosso destino possa ciclar sem grandes erros, sem grandes comprometimentos. Então, nas próximas vidas, nas próximas existências, os próximos anos do nosso viver, pode ser completamente diferente daquele que nós estamos vivendo agora. Indo? E aí, olha como é que Jesus também fala dessa questão que Deus cuida de tudo e está presente em tudo. Olha o que ele diz: contemplai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Está lá no Sermão da Montanha, lá em Mateus, a partir do capítulo 5. Então, está aqui, contemplai as aves do céu, não semeia nem colhe, nem armazena nem celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Ou seja, a engrenagem é de tal forma sistêmica que abarca todos os seres. E se abarca todos os seres, abarca também as nossas condutas. Por isso que Jesus chega a perguntar: não sois muito mais do que um pássaro, no sentido evolutivo? Ora, então se Deus cuida daqueles que estão nos primeiros passos da evolução, como é que não vai cuidar de ti? E se Ele cuida dos grandes problemas e situações e dores da tua existência, como é que não vai cuidar dos pequenos comportamentos? Então Ele está sempre presente. Próximo. E aí, para a gente não ter dúvida matemática, o Cristo nos assevera lá em Lucas: portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais. O que Jesus está querendo mostrar? Que a lei é tão precisa que os mínimos detalhes que Ele deu na forma da imagem do cabelo está matematicamente previsto, matematicamente, como ondas de possibilidade. Jesus está traduzindo aquilo que nós estamos falando desde o início do nosso curso. Ou seja, todas as ondas de possibilidade, Deus é Pai de todas as ondas de possibilidade. Todas as ondas de possibilidade estão dispostas. E matematicamente está na nossa vida. Por isso que Jesus fala: seus cabelos estão contados. Ou seja, os mínimos detalhes do ciclo das tuas escolhas, do teu movimento, das tuas oportunidades e da sua trajetória e das tuas possibilidades estão previstas. Você vai ter de escolher. Até que, se você escolher bem, você vai ter ângulos bem abertos. Se você escolher mal, você vai ter ângulos cada vez mais fechados. Muitas vezes sobra para você uma opção, duas opções, três opções. Mas foi você que, pela escolha da liberdade, criou o seu determinismo. Mas Deus é Deus de possibilidade e tudo está previsto. Por isso que Ele diz o cabelo, né? Que até os fios do teu cabelo estão contados. Muito bem. Próximo. Então, o que acontece? Em qualquer ação que nós façamos, onde nós somos agente, vai ter uma reação das pessoas ao nosso lado. Então, lembra que Deus assiste o homem pelo homem, né? Então, o anjo pelo anjo. Então, sempre vai ter a reação do outro como medida da lei.
Não há uma intervenção de vida na nossa vida. Há uma manifestação pela ação que nós fazemos e pela resposta do outro. O que a vida traz? A vida sempre traz uma equação da vida. Lembra? Eu falei tanto nisso. A vida sempre traz uma equação. X mais Y é igual a Z. Geralmente nos nossos quadrantes ocorre isso. E pode ser uma equação grande ou uma equação pequena. Um grande ou um pequeno problema. E aí você vai fazer a escolha da trajetória através do comportamento. Positivo, construtor, ou negativo, destruidor. Então na aula passada nós mostramos um esposo que tinha toda a possibilidade de crescimento e mostramos uma esposa com toda a plenitude de consciência. E ele fez uma escolha completamente errada que permitiu ela então fazer uma nova trajetória. Agora, qual é o despecho? Independente do que faça a nossa ação, independente daquilo que a gente faça e daquilo que a pessoa reaja, é sempre o desfecho, é nós mesmos voltando com a mesma força do que nós fizemos. Então a vida nos responde com a mesma força que a gente colocou em movimento. Então força colocada em movimento retorna. Então independente do que seja entre eu e a pessoa A e a pessoa B, independente do que seja, na hora que vem o problema que a vida oferece, pequenas equações ou grandes equações, eu vou colocar uma força em movimento. Essa força em movimento é meu tipo mental. É o que eu estou dando continuidade nas vidas passadas, estou dando continuidade na existência presente, mesmo que é pequeno. Esse desfecho, está aqui, ó, esse desfecho leva ao retorno da força que você aplicou na existência. Lembra sempre disso. Então, se eu quero consertar o que eu sou, se eu quero consertar a minha estrutura, a minha visão mental, eu só tenho uma saída: aplicar a vontade. Lembra que eu já falei sobre isso aqui. A vontade é o grande elemento. E eu tenho de aplicar a vontade no processo igual e contrário. Nas pequenas e nas grandes coisas. Porque se eu não fizer na pequena, na hora que chegar os grandes movimentos da vida e os grandes problemas da existência, eu vou naufragar, não tenho dúvida. E vou colocar a mesma força que eu estou colocando na pequena, pequena 1, pequena 2, pequena 3, pequena 4, pequena 5, vem uma grande. Pronto, eu vou colocar aquilo que eu já estou colocando. Eu já estou fazendo a trajetória. Agora, a força que eu coloco é a força que eu recebo de volta. Aí você muitas vezes pode falar assim: ah, Maurício, mas tem injustiças. Muitas vezes eu fiz um movimento, a pessoa fez um movimento que muitas vezes me causou dor, inclusive pelo movimento que ele fez. Não se preocupe. Ele que fez o movimento errado. Se você fez o movimento certo, pode deixar que a vida vai te compensar, a vida vai te trazer a resposta da força que você colocou em ação. Como nós vimos no caso passado, a esposa colocou a força certa, o marido causa uma dor para ela, mas ela vai embora e faz um crescimento da trajetória dela em outra direção, já independente dele. E ele que sofreu a consequência de receber a dor de volta. Então, qualquer que seja o movimento que você faça, a força que você colocar em movimento é a força que você recebe. Não se esqueça disso. O comportamento do outro só vai ampliar ou diminuir, ou ele vai continuar o caminho dele independente de você. Mas você sempre recebe. Então nunca esqueça de guardar esse quadro aqui, ó. Você faz uma ação, você é o agente. Vai ter uma reação do meio ou das pessoas. A vida traz um problema para te testar. Você vai colocar força positiva ou negativa, construtor ou destruidor. E aí você vai receber sempre de volta, não aquilo que o outro possa vir lhe fazer, mas aquilo que você colocou em ação. Aquilo que o outro possa lhe fazer vai ampliar ou diminuir essa força. Mas você está preso na força que você colocou em movimento. E como a gente já estudou o balde, não tem como a pessoa agir sobre você se você está indene daquela ação e daquela consequência. Lembra? Quando a gente estudou questão coletiva? Muito bem. Então, nós temos de entender aqui que o balde sempre fala. Nós estamos no oceano, somos peixes, cardumes de peixe, que movimentamos na água do oceano. Conforme o impulso, nós vamos ter uma resistência ou nós vamos ter uma facilidade, dependendo se nós estamos fazendo a trajetória a favor da lei ou contra a lei. Em qualquer situação existe sempre uma aprendizagem. Nunca nos esqueçamos disso.
Então não é Deus que desce do céu ou desce da sua onipresença e se manifesta ao nosso lado nos corrigindo. É a própria força da vida e vai reagir através das pessoas e através do meio. Se eu estou fazendo a trajetória correta na existência, a vida vai me conduzir. Se alguma dor nos alcança, são trajetórias passadas. Mas eu vou absorvendo a trajetória passada e aplicando novas trajetórias. Daqui a pouco, eu consumi o meu passado de desequilíbrio e agora tenho um futuro livre, com ângulos bem abertos. Muito bem. Estudo de caso. É o nosso segundo caso, também do livro Pensamento, que é um livro maravilhoso. Um livro que eu adoro, que eu já falei aqui para vocês, e que tem coisas tão simples e que tão bem colocadas. Então vamos ver o caso. Olha aqui que o Baldi fala. Esta ética pode ser submetida a um controle experimental no laboratório da vida, com o mesmo método positivo de experimentação utilizado pela ciência para controlar a verdade das outras leis que vai descobrindo. E juntas todas essas leis, ao lado dessa ética, constitui a grande lei que rege o todo. Ora, então, o Baldi tem uma coisa muito interessante. Tudo que ele fala, você pode colocar como controle no laboratório da vida. Então, se ele falou na lei, ele está mostrando a lei. Ele mostra essa lei, por exemplo, no processo da queda, como vai ser o nosso vídeo final aqui, é o filho pródigo, né? Na série do filho pródigo, nós vamos ver isso aí, o Baldi falando. O processo da queda, o problema último, as situações mais complicadas, aquilo que informa por que existe o nosso universo. Mas ele pega essa mesma lei e aplica na pequena coisa, em coisas banais, para você ver que a lei está presente em todos os movimentos. E por isso que você tem, se você tiver dúvida, coloca no laboratório da vida. Pega o problema, estuda e coloca no laboratório da vida, que você vai ter a resposta. Porque não é algo que está além da nossa compreensão, é um mistério, é algo que muitas vezes sobrepõe sobre a nossa fé. Nada disso, não é um dogma, não é nada. Você pode pegar o que ele diz e aplicar no dia a dia. O que você vê. Ou seja, no laboratório da existência. E aí, as leis divinas existem em tudo, né? Físico, dinâmico e psíquico. A ciência já descobriu algumas. Então a ciência, quando descobre uma lei, ele coloca lá leis da natureza, mas na verdade ele está descobrindo as leis divinas. Só que a ciência está no início, ele está no campo físico e psíquico. Então, por exemplo, nós já estudamos com Newton a lei do movimento, já descobrimos a lei da evolução, já descobrimos as leis que regem a mecânica quântica e regem a relatividade em relação ao universo, em relação à energia, em relação aos átomos, logicamente não em relação ao espírito. Quando a gente pega alguma coisa da física quântica ou da física para aplicar no campo psíquico, nós estamos fazendo uma extrapolação, que é um estudo de comparação, mas nunca que eles estudam isso. Não, mas aqui, o físico dinâmico, a ciência já estuda. Por isso que Mauro fala tão bem, o Baldi fala tão bem, que, na verdade, a ciência estuda as leis divinas. Porque ela está revelando as leis divinas. Revelou ela no campo aqui do estudo de Newton, dos movimentos, que nos permitiram inclusive ir à Lua. Revelou nos estudos de Darwin e de todos aqueles que contribuíram com ele. Revelou em relação à física quântica e à física relativista. Ou seja, o mundo físico-dinâmico, a ciência está revelando vários processos e várias leis divinas. Agora, próximo. No campo das leis divinas psíquico, quem está fazendo isso são as religiões. As filosofias, as grandes tradições, que através do tempo têm revelado as leis morais, têm revelado as leis espirituais, que é o nosso contato com o plano da vida e a nossa existência no plano, em outros planos, as leis conscienciais, que é a nossa vida nas consciências. Isso tudo, quem fez e quem está revelando é a religião, a filosofia, as tradições. E nós podemos estudá-la quando usamos a consciência como elemento de pesquisa, como fez o Baldi. Ou seja, aqui o laboratório da vida é o estudo do psíquico. E aí nós temos então condição de estudar o físico, o dinâmico e o psíquico, unindo ciência e religião. Aquilo que o Baldi fala tão bem, né?
Então, bem, a ciência da religião, a religião da filosofia, a filosofia da ciência. Ou seja, um estudo complexo, um estudo de síntese. Por enquanto, esses estudos ainda estão separados, mas existe já cientistas e existe religiosos que estão fazendo um campo para chegar no meio. Então, daqui a pouco, estudar o átomo, estudar a energia ou estudar o psiquismo vai ser parte da ciência. Não mais com a visão materialista, porque nós temos a psicologia aí que inaugurou o grande estudo do futuro. Eu falo que a psicologia é a grande ciência do futuro, porque vai estudar esse psiquismo em todas as variáveis. Por enquanto, ainda com a visão mecanicista, ainda com a visão predominando materialista. Mas, no futuro, quando isso romper, nós então teremos aquilo que hoje a gente estuda pelas religiões, nós vamos estudar num campo de síntese. É exatamente o esforço que nós fazemos aqui na TV Ibis. Começar a montar essas primeiras sínteses, que mais tarde vai ser banal diante daquilo que a ciência vai construir. Ok? Aí o Baldo fala, vamos ver que episódio que ele vai estudar. Olha como ele diz, trata-se de um episódio comum da vida, tão simples que pode parecer banal. É tão simples o que ele vai mostrar que pode parecer banal. Porém, é exatamente essa sua simplicidade a razão pela qual escolhemos. Pois, despojado de acessórios que complicam e distraem, permite-nos ver com maior evidência não só a sua estrutura e significado, mas também o funcionamento da lei. Ou seja, ele pegou um episódio mais banal possível, esse que acontece na sua casa, esse que acontece na sua cozinha, para mostrar que aí também você usa as forças da sua estrutura mental. E não tem como você trair essas estruturas mentais. Então vamos lá. Olha, eis o fato. Ele vai contar o caso para a gente. Uma pessoa costumava passar algumas semanas de férias hospedada numa casinha de um seu amigo. Pagava o favor, executando alguns trabalhos. Para ele, obrigado a viver sempre recluso na cidade, eram muito agradáveis esses períodos. Então o que o Baldo está falando? Uma pessoa comum, que tem um amigo, que tem uma casinha, que dá para fazer um descanso lá, no local que ele estava. Esse amigo pedia emprestado e ela ficava na casinha. E aquilo que acontecia lá na casinha, um amigo arrumava, e esse processo se dava sempre e ele tinha a oportunidade de fazer um descanso. Vamos ver o que aconteceu, vamos continuar. Quando se ausentava, este seu amigo deixava como dono da casa, com meios para viver, não obstante encontrar-se em um momento de grandes preocupações financeiras. Olha como é que o amigo era legal. Além de deixar a casa, deixava alimento, deixava as condições para ele viver, deixava lá as condições de roupa, deixava tudo prontinho para ele. E mesmo ele estando em dificuldade financeira, ele fazia isso pelo amigo. Ou seja, nós estamos diante de um amigo bacana, certo? Que, me empresta a casa assim, empresta a casa e ainda te deixo lá o alimento, te deixo as condições para que você possa fazer o seu descanso. Ok? Muito bem. Em uma dessas ausências, verificou-se um defeito na instalação hidráulica, coisa facilmente sanável, especialmente para um mecânico como era aquela pessoa. Olha, chegou o problema. Olha como é que é banal. Uma questão hidráulica, de uma casa que o cara sempre ocupava, de um amigo que sempre era atento com ele, e ele era mecânico. Ou seja, está lá o problema. Viu a situação tão banal? Um problema hidráulico. E aí a pergunta é, o que você vai fazer? E você fala, não, mas um problema tão pequeno desse tem significado? Tem. É o problema que acontece lá na sua casa. Muitas vezes um probleminha, você pega lá e inicia uma discussão, você larga para lá, causando peso no outro, você se ausenta da responsabilidade, passando para o outro o ter de fazer, cansa a pessoa, cria confusão, muitas vezes por uma besteira. Uma torneira que precisa colocar uma borrachinha. Um chuveiro que estraga e fica derramando água o tempo todo. Nesses pequenos problemas, você está dando continuidade à sua trajetória, entenda isso.
E nesses pequenos problemas você pode fazer uma mudança. Nesses pequenos problemas, as coisas mais banais, mais sem significado, você pode fazer a mudança aí. É aí que tem de agir à vontade. Fazer uma mudança igual e contrária. Eu não tomo conhecimento disso, então agora eu vou tomar. É problema da empregada, é problema da esposa, é problema do esposo, é problema do dono da casa. Mas aí você mostra a sua forma mental. Aqui era um problema hidráulico. Vamos ver o que aconteceu. Paremos um momento para observar a posição dos vários elementos que constituíam aquele caso. Havia surgido um problema. Aquele indivíduo devia resolvê-lo e para isso tinha de escolher entre as duas estradas possíveis. Olha como é que o problema é simples. Ele permite apenas duas variáveis. Consertar e, consequentemente, ter consideração pelo amigo, porque o amigo vai chegar na casa, e deixar para lá. Ou seja, nem se importar. Ou seja, as variáveis são pequenas, não são duas, não são três, não são quatro, não são cinco, não são 10, são duas variáveis só. Sim ou não? É tão banal o caso que é sim ou não. Mas ele vai confirmar o tipo mental e vai confirmar a trajetória. Deu para entender, gente? Deu para entender a importância de casos pequenos? Eu faço questão que vocês entendam, porque essa aula é importantíssima. Tudo que nós falamos, já falamos do grande, dos grandes ciclos, das grandes conquistas. Mas agora é aquele pontinho, que também tem tanta importância como os grandes pontos. Vamos ver o que fez. Então, qual é o problema? É um episódio comum. Eu tenho um amigo, eu tenho uma pessoa, eu tenho um problema banal. O amigo, nós já temos algumas características. É dono da casa, como dono da casa e como meios para viver, ele deixa lá o cara como dono da casa e com meios para viver. E ele estava passando um grande momento de preocupação financeira. Eu tenho um problema banal, defeito na instalação hidráulica. E ele geralmente fazia isso, pagava o favor executando alguns trabalhos. Quer dizer, ele já tinha começado um hábito bacana. Tanto é verdade que ele tinha direito à casa. E ao mesmo tempo aquele indivíduo devia resolvê-lo. E para isso tinha de escolher entre duas estradas possíveis. Pronto. Olha como é que o caso é comum. Banal. Acontece todo dia na nossa vida. Todo dia. Seja no serviço, seja em casa, seja na casa dos outros, seja num passeio, seja num hotel, seja na casa alugada. Sempre acontece isso aqui. Como que você vai resolver? Vamos ver? Aqui eu fiz questão de mostrar o mecanismo de ação das trajetórias. O cara começa numa pequena trajetória. Aqui, está mostrando aqui o começo dela. Olha como é que ela torna grande lá. O mecanismo é o mesmo, que nós vivemos numa espiral. Então o cara aqui faz aqui pela ação dele, certo? Ele faz aqui uma pequena trajetória, Mas olha lá onde ela começa. Ela começa como um ponto. Mas olha como é que ela se espalha. Entendeu o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando as pequenas trajetórias que são dadas início pelo nosso tipo mental, mas que amanhã ela vai se tornar em grandes trajetórias, envolvendo e complicando o nosso destino. Então nós estamos estudando esse momento aqui, esse instante aqui. E Jesus também falou nisso. Olha o que ele fala. Se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Por quê? Você começa aqui, o grão. Mas amanhã, olha a fé onde vai estar. Entendeu por que Jesus disse que sempre começa com a semente? E não é só a fé, não. É tudo no universo é uma semente. Então ele está diante de uma semente. Ele vai confirmar o que ele sempre fez, ele vai confirmar o seu tipo mental, ou ele vai dar uma solução que é benéfica para ele e para o amigo. Olha que coisinha mais banal. Mas aí a lei também funciona e você está dando continuidade à sua trajetória. Por um lado, ele podia se propor a atingir um resultado próximo e com um fim egoístico, preocupando-se somente com a sua vontade imediata. Não, estou aqui
de férias, estou descansando, não quero nem saber disso. E aí, por outro lado, ele podia resolver o caso visando um resultado longínquo para a vantagem não apenas exclusivamente de si mesmo, mas também do amigo que o hospedava. Ele podia falar coisa banal e ele era mecânico. Falou, poxa, meu amigo vem aqui no final de semana, eu vou embora, ele vai vir aqui, vai chegar aqui cansado, poxa, vou deixar isso aqui pronto. Não, não quero nem saber, estou aqui descansando, o problema é dele. Você vê que coisa mais banal possível? Tem coisa mais banal que isso? Quantas vezes acontece isso na sua vida? Todo dia, hoje aconteceu. E quando a pessoa tem um tipo mental, ela vai confirmar uma trajetória se ela não tomar cuidado. Então vamos ver. Em outras palavras, ele podia simplesmente ir embora deixando o defeito intacto, abandonado a si próprio, de modo que o amigo, quando chegasse cansado do trabalho, encontraria a bela surpresa de ter de se submeter à fadiga de consertar tudo. Ou então, em vez de não se importar com a sorte do amigo, ele mesmo podia fazer este trabalho que o dever de piedade e também de gratidão lhe impunha, porque estava descansado e com tempo à disposição, tratando-se, portanto, de trabalho pouco penoso. Ora, ele podia fazer o trabalho dele, que era tão simples, ou transformar um problema num problema maior ainda para o amigo. Ele está em luta aí na escolha. Viu que coisa banal? Mas a pessoa não foge do seu campo mental, a não ser que ele esteja atento. Fala, não, olha, a minha vontade é não fazer nada, mas eu tenho que mudar minha trajetória, não posso deixar isso. Você vai criar uma semente, que mais tarde vai estar na sua grande trajetória. Então, para isso que estou chamando a atenção hoje, trazendo aquilo que o Baldi ensina. Presta atenção nas pequeninas coisas. E também, eu fiz esse estudo aqui, porque há 2 semanas, 3 semanas, eu mudei. Nós compramos um apartamento novo, tivemos que vender o nosso antigo, e estamos no aluguel de um até esperar entregar. Agora, olha que coisa interessante. Nós chamamos lá várias pessoas para poder adequar o nosso apartamento. Aí vieram lá pessoas que mexiam na hidráulica, que mexiam em marcenaria, que mexiam em cortina. Para todos eles eu falei assim, olha gente, eu estou chamando vocês aqui, se o trabalho for bem feito, o apartamento novo vai precisar de box, de banheiro, vai precisar de vidro, vai precisar de marceneiro, vai precisar de um monte de coisa. Se vocês fizerem legal aqui, o trabalho do grande apartamento é seu. Eu chamei 8 pessoas. 5 delas falharam comigo, inclusive sabendo que tinha um apartamento grande para trabalhar lá. Aí eu ainda falei com a Silvia, minha esposa. Falei, gente, mas que coisa incrível. A pessoa sabe que vai ter trabalho lá para 2 meses, 3 meses. Porque o apartamento é maior, então vai ter muito trabalho para fazer. Ele sabia, eu falei assim, olha, vai depender do seu trabalho aqui para mim te convidar. Apenas uma pessoa, 2 com a pessoa que mudou, que eu vou chamar para trabalhar conosco no apartamento novo. Todos sabiam. Eu avisei para todos. Mas o tipo mental não deixou. Preferiram fazer um ganho rápido e imediato, me enrolando, fazendo as coisas mal feitas, etc., do que fazer uma trajetória do futuro. Mas fala, gente, como é que pode? Nem usa a razão por causa disso que nós estamos vendo aqui. Coisas banais. E foi por isso que eu falei, gente, eu vou pegar aquele caso do Baldi lá, porque como aconteceu comigo aí durante 2 semanas, e vou estudá-lo. Porque é coisa banal. Arrumação de um apartamento de mudança. Nem assim. Tendo um futuro lá para fazer. Tanto é que uma das pessoas que eu chamei, ele falou assim, doutor Maurício, que bom, hein? Vou fazer direitinho aqui para o senhor, que eu vou ficar uns 2 ou 3 meses lá. Fazendo armário, arrumando. Falei, desse mesmo. Faça assim que o senhor vai ficar mesmo. Ou seja, o tipo mental não deixa. Não tem como. Então vamos dar continuidade. Esta escolha devia acontecer no momento em que, acontecendo o defeito, surgiu o problema de consertá-lo, que é a proposta da vida. A vida mandou o problema.
Porém, tal decisão dependia de um fato precedente a ela, cujos efeitos levava a desenvolvê-lo em suas consequências. Qual era? A decisão dependia de um fato. Qual era esse fato? Vamos ver qual era? O fato precedente era a forma mental. Era a forma mental. Você pega um tipo 1. O cara vai lá e resolve cometer um crime. Ele vai lá e comete o crime, esquece que tem câmera, que tem isso, que tem aquilo, que filma. E ele acha que vai ficar isento dessa característica. E você fala, mas gente, por que ele faz isso? O tipo mental. Por que os funcionários que vieram me prestar serviço fizeram isso? O tipo mental. Ou seja, antes do fato, seja ele grande ou pequeno, você tem de fazer a análise do seu tipo mental. Você entendeu por quê? Que o primeiro passo, o passo fundamental, é o estudo da consciência? Porque você vai fazer pequenas coisas ou grandes coisas com o seu tipo mental. E se você não aproveitar as pequenas coisas de alerta, para você consertar a sua trajetória na vontade igual e contrário, quando chegar na grande você não tem força, porque a trajetória já está feita. E se for algo que comprometa a vida para a vida que vem, aí pronto, você vai ter, a trajetória está pronta, você vai ter só de receber a dor na vida futura. E o balde continua. O fato precedente era a forma mental que aquela pessoa possuía, tal qual ela se tinha construído em seu passado, estabelecendo o seu tipo de personalidade e qualidades relativas. Os efeitos eram consequência do seu comportamento dado por essa forma mental. Aquilo que ele já estudou tanto conosco aqui. É a forma mental que determina o destino. E ele já vem do berço com ela, que é aquilo que ele arquivou nas vidas passadas. Então vamos ver qual é a forma mental dele? Aqui. Então você tem vários tipos de forma mental. Eu gostei desse quadro aqui, porque você pode ser quadrado, redondo, triangular. Ou seja, o tipo da sua forma mental que determina o que você vai fazer nas coisas minúsculas ou nas grandes coisas. E aí vamos ver o que aconteceu. Então, problemas, seja grande ou pequeno, você vai atuar com ele com a mesma forma mental. Olha a importância. Agora nós temos um novo parâmetro. Como eu me comporto nas pequenas coisas. Como eu faço para mudar o movimento das pequenas coisas. Que a mudança desse movimento vai me permitir no futuro um aviso para que eu possa mudar as grandes. Então agora nós temos um novo parâmetro. Um novo fato. Um novo passo. Estudar as pequenas coisas. Então agora nós temos 11 passos. Ou seja, estudar as pequenas coisas, porque ela é o parâmetro nosso. Mudar as pequenas coisas, ela é o parâmetro. Mudar as sementes, para não ficar comprometido com a árvore. Então vamos ver. Então vamos fazer um estudo da personalidade. Por aquilo que o Balde fala, o amigo da casa devia ser um tipo 123. Por quê? Porque ele é um tipo 3, porque ele é fraterno. Ao mesmo tempo, deixou o alimento lá para ele, deixou a casa em condições. E empresta a casa. Então, ele já está fazendo um movimento de ideal. Mas, ao mesmo tempo, deve ser um tipo 2, porque ele vai ficar meio chateado com o amigo. Então, ele deve ser um tipo 123. E o hóspede, está claro, é um tipo 12. Né? Onde predomina a astúcia. Ah, o problema não está comigo, eu vou me embora, larga aqui, o problema é do meu amigo. Então nós estamos aqui, se fosse estudar a personalidade, tipo nós fizemos lá nos passos, nós temos um caso 123 com um caso 12. Vamos ver então o que acontece. O que aconteceu? Vamos ver o desfecho do caso, como é que o Balde mostra, o que aconteceu e o que veio acontecer. Vamos lá ver. Aquela pessoa, segundo a sua natureza egoísta, pensou somente em si mesma e em sua própria vantagem imediata, buscando não ter aborrecimentos e interessando-se das consequências. Ou seja, ele definiu a escolha mental quadrada dele lá, definiu. É uma escolha egóica.
como no caso passado. Estou nem aí para a família. A família me ajudou, eu consegui um emprego, consegui subir na vida socialmente, consegui novas oportunidades, mas a família passa a ser problema lá da família que me ajudou, porque eu vou gastar meu dinheiro comigo mesmo. Ou seja, uma escolha egóica. E mais ainda, desinteressou pelas consequências. Então imagina, ele só tem esse passeiozinho lá. Aí ele perde esse passeio, o amigo não deixa mais ele lá para casa. Aí ele não descansa, aumenta a irritabilidade. Ele vai lá, vai ter de pagar para ir fazer o passeio, aumenta as despesas financeiras, que amanhã aumenta o problema dentro de casa. Você entendeu? É uma coisinha tão banal, mas que pode ter inúmeras consequências. Aumenta o cansaço, aumenta a irritabilidade, vai gerar brigas, aumenta o problema financeiro, vai gerar carência, vai gerar preocupação. Deu para entender? Ele fazia um movimento livre. Mas não pensa nas consequências. Só se interessa pelo imediato. É igual o caso que eu falei lá. O cara lá, por causa de R$500, R$300, perdeu a chance de ganhar muito mais. Ok? Assim, a trajetória daquele indivíduo, naquele momento decisivo, no qual podia realizar uma correção em vantagem própria, iniciou, pelo contrário, um novo impulso negativo na trajetória. Olha que legal. Podia aqui ter consertado aqui. Amanhã, quando chegou lá, o problema é imenso. E ele repetiu aqui, e agora vai ter um problema grande lá. Deu uma ideia, gente? Olha, ele podia, volta lá, ele podia fazer uma correção. Ele podia fazer uma correção. Porque ele mudava aqui, mudava aqui, mudava aqui, mudava aqui, mudava aqui, na hora que chegasse lá. Oh, meu Deus, eu tenho força para fazer uma mudança num grande problema. Mas ele só vai confirmar a trajetória. Um tipo mental egóico que não fez correção nenhuma. Então, olha aqui que o Baldi fala. Assim, a trajetória daquele indivíduo, naquele momento decisivo, no qual podia realizar uma correção em vantagem própria, iniciou, pelo contrário, um novo impulso negativo da trajetória. Está confirmando a trajetória negativa. Aí é 1, 2, 3, 4, 5, na hora que chegar a grande onda, ele vai cometer um grande erro. Porque não soube mudar e corrigir a trajetória. Entendeu quando se fala o que é correção de trajetória? Então agora é o nosso 11º passo. Os pequenos problemas. E a gente vai fazer a correção nesses pequenos passos. E aí ele continua. Em que se encontrava e foi lançado avante. Desse momento em diante, as consequências ao longo dessa linha se desenvolveram fatalmente. É por isso que agora é fatal. Você vai querer um amigo que você deixa na sua casa, usa a sua casa, você deixa ele como dono, você deixa comida para ele, você deixa roupa para ele, você chega lá, a casa está estragada, ele não tomou nenhum motivo e nem te avisou. Você vai fazer o que com esse cara? Qual é a lógica? Ué, meu amigo, vou trazer esse cara para minha casa para quê? Você não tem nem consideração por mim? Está dispensado, não está? Então vamos continuar. Então nós temos aqui o tipo 12. Ele pode fazer um movimento para iniciar o 3. Lembra que eu falei aqui? A única maneira dele fazer isso é utilizando a vontade. Aquilo que Emmanuel fala em Pensamento e Vida, e o Baldi falou aqui para nós também. Ou seja, só a vontade é realmente forte para mudar o 12 para iniciar o 3. Então, mas o que ele vai ter de fazer? Ele vai ter de pegar a força 1, 2 e usar uma força igual e contrária. Ele vai querer só fazer essa daqui. Mas ele vai ter de fazer essa daqui para começar uma semente. É por isso que a vontade é a única coisa capaz de nos transformar. E lembra aquilo que nós já falamos? Vontade gera o sentimento, que gera o pensamento, que gera a palavra, que gera o ato, que gera o hábito, que gera o caráter, que gera a personalidade, que gera a trajetória, que gera o destino, que gera o karma. Lembra? Então é a única coisa que pode nos mudar. Eu tenho de pegar a força, que eu já estou acostumado nela, a forma mental, por isso que é difícil,
Porque você vai pensar sempre daquele jeito, a força 1, 2, e transformar ela em força 3, mesmo que eu não queira, contra o meu sentimento, contra a minha vontade, contra a minha preguiça, contra a minha necessidade, para eu começar uma semente que mais tarde vai virar um hábito. Entendeu aqui, gente? Então vamos lá. Se aquela pessoa fosse de outro tipo, ela teria consertado o defeito. E o amigo não se teria assustado com tal hóspede que, vendo as coisas erradas, abandonou a casa sem preocupar-se com elas e retornou tranquilamente à cidade, pensando somente em si mesmo. Se ele fosse de outro tipo, essa trajetória não existia. Agora imagine, ele faz essa, depois faz outra, que faz outra, que faz outra, que vai fazer a grande. Vamos olhar para as sementes, vamos olhar para as pequenas coisas, vamos olhar para as mínimas coisas, no dia a dia, em casa, na palavra, no comportamento, a mínima coisa. E a gente faz isso todo dia. Você acorda, vê um problema, deixa para o pai, deixa para a mãe resolver. Você acorda, vê um problema, você muda de uma casa, nem está nem aí, deixa lá para a imobiliária resolver, que é do outro. Imagina. E isso é trajetória que vai complicar a nossa existência. Próximo. Assim, alguns dias depois, o amigo voltou ao campo, encontrando a casa vazia e com os utensílios de uso doméstico mais urgente não funcionando. Ele havia chegado com a família tardinha, já anoitecendo, cansado do trabalho de toda a semana. E não havia aquela hora, com facilidade, operários para consertar o defeito, sendo preciso procurá-los. Em vez de cear e repousar, era necessário pôr-se a trabalhar sozinho e naquelas condições. Ora! E o outro foi embora. Então agora as consequências. Por isso que o balde fala, agora é fatal. Próximo. Pesava assim mais uma fadiga, quando já estava cansado de outra tarefa. Além disso, ainda havia o temor de que houvesse despesas a serem feitas, trazendo assim novas preocupações naquele momento de dificuldades financeiras. E é outro problema, falando, não, estou sem grana. E para o outro que era mecânico, é a coisa mais simples do mundo. Mas para ele passou a ser um problema maior. Vamos lá? Aquele era o presente que, por fazer da casa do amigo sua própria comodidade, a pessoa generosamente hospedada lhe havia deixado, sem nem ao menos pensar, depois de haver provocado aquele defeito, em fazer qualquer tentativa de consertá-lo. Assim formou-se fatalmente, no ânimo do amigo benfeitor, em relação a essa pessoa, a imagem de um indivíduo perigoso, e com isso o impulso de legítima defesa, levando a uma necessidade urgente de se livrar dele. Ora, a imagem que formou aqui, cara, que cara folgado. E é uma imagem justa. Não é a imagem inadequada. Foi igual a esposa do quadro passado. Uai, que isso? Tem a não ter consideração por mim, ainda faz o que quer, ainda arruma um amante e traz aqui para casa e eu, com todas as lutas lá, uai, que isso? Não vou trazer esse indivíduo para a minha vida e continuar com ele. Aqui ele também faz a mesma coisa. Para que eu quero um amigo assim? Não é amigo? Aí vamos ver. Aí o balde fala, a ação não podia produzir senão uma reação do mesmo tipo. Se eu fiz uma ação vermelha, não adianta que eu não vou encontrar isso aqui não, eu vou encontrar uma reação vermelha. Os efeitos foram da mesma natureza das causas que o puseram em movimento. Isso significa que, se ele tivesse se comportado de maneira oposta, também o oposto teria sido os resultados. Se ele fizesse o oposto, o amigo chegava, deixava um recadinho, olha, aconteceu isso, eu arrumei, está aí, bom momento. O amigo falou, pô, que legal, cara bacana. Mas foi o contrário. Ele colocou uma força em ação, a força respondeu e voltou para ele. Ok? Assim, ele foi rapidamente liquidado.
perdendo a amizade e os descansos campestres. Viu a consequência? Agora, qual a consequência de perder o descanso? Não vai mais viajar, vai ter que ficar em casa, vai aumentar o cansaço, vai aumentar a irritabilidade, vai aumentar outros problemas em casa. Não vou ter de viajar, mas agora vou ter de pagar, vou ter que pagar inclusive a comida, vou ter de fazer uma despesa maior, vou ficar com problema financeiro. Entendeu? Não é um probleminha, é um problema que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. E ele não pensou em nenhuma dessas consequências. Ah, não quero fazer. É o tipo mental. Caíram-lhe sobre os ombros todas as desvantagens. Se esse homem fosse diferente e tivesse escolhido a outra estrada, teria acontecido o contrário, tudo em sua vantagem. A contração egocêntrica não se teria produzido na mente do benfeitor. Por isso que eu falei que aquele é um tipo 2, 123. Se o beneficiado não tivesse provocado com uma correspondente contração egocêntrica de sua própria mente. Ora, aí você fala assim, não, mas a pessoa fosse boa, ele releva. Aí é bonzinho, não é bom. A pessoa boa se conduz dentro dos equilíbrios da lei, preservando inclusive a própria família. A boazinha que fala assim, ah não, ele não fez isso, tudo bem, eu faço, e ele continua abusando aqui de mim. Porque é isso que o involuído faz. Ele quer uma pessoa boa, que seja humilde, para ele explorar. Humildade é uma força, a maior força do psiquismo. E não ser bonzinho. Existe uma diferença imensa. Esses grandes espíritos que nós conhecemos, nenhum deles era bonzinho. Eles eram cientes da própria força. E a gente confunde, porque a gente quer um bobinho para a gente poder manipular. Porque o envolvido faz isso. Próximo. Se em vez de pensar somente em si mesmo, ele tivesse pensado também no seu amigo, ele teria de igual modo pensado nele e não teria induzido a se tornar egoísta. Assim o impulso retornou intacto ao eminente. Isto é o que acontece tanto no bem como no mal. Então, a um mesmo estímulo, cada um responde no seu próprio modo e colhe as consequências do seu tipo de resposta. Olha como é que ele poderia ter interrompido as pequenas coisas. Mas não, ele vai nas grandes. Guarda essa imagem aqui, ó. Você pode interromper o fluxo dos pequenos e você vai estar criando uma semente para mudar o grande. Não obedeça a sua forma mental. Cria pela vontade um impulso igual e contrário. Olha aqui essa imagem, ó. Eu posso interromper as pequenas coisas. Não preciso esperar o dominó votar em mim. Próximo. Se atentarmos somente ao fato, veremos que não há proporções entre aquele incidente tão pouco importante e o efeito resultante do seu desfecho. Mas o que vale nesse caso não é o fato em si mesmo, e sim o mecanismo da lei que ele nos faz ver funcionar, mostrando-nos como ela realiza os seus princípios também nas pequeninas coisas, fato pelo qual se comprova a sua presença universal. Olha, você fez uma trajetória, o meio vai responder. A vida só trouxe um problema, uma torneira estragada, um problema hidráulico. Você confirmou a sua trajetória continua no negativo. E a vida te deu chance de criar uma semente para mudar o processo. Vamos lá? O que levou ao rompimento entre os dois não foi o defeito, caso banal e comuníssimo na vida, mas sim o tipo de conduta com a qual aquela pessoa resolveu o problema proposto a ela pela vida. A vida sempre traz uma equação, lembra? Estou falando isso desde o início do nosso trabalho. Trouxe a equação para ele tão simples. E ele resolveu com um tipo de conduta mental que fez ele perder o descanso. Próximo. Ora, esse tipo de atitude, tão prejudicial para quem assim procede, foi justa naquele momento, porque se tratava de uma consequência do que aquele indivíduo havia feito no passado, construindo o seu próprio futuro. Então, o campo mental dele produziu uma reação que foi justa. Não, eu tenho que cortar esse cara aqui da minha casa? Qual é? É necessário ter em mente que a vida é uma escola, no qual quem ignora a lei deve, às suas custas, aprender com como ela funciona.
E você vai estar em diferentes estágios de aprendizagem dentro da lei. E é assim que a lei nos ensina. Também nos ensina nas pequenas coisas. E aí, olha o que o Baldi diz. Então a inocência do ignorante não é uma virtude, sim um vazio a ser preenchido com a experiência, até se alcançar o conhecimento de quem aprendeu e finalmente sabe. E vai aprender nas pequenas coisas e nas grandes coisas. A ignorância é um vazio. Consequentemente, vamos lá? A aprendizagem, mesmo que seja forçosa e penosa, não é uma punição que se aplica contra o aluno por causa de sua ignorância, mas sim a necessária fadiga para que ele saia desse estado, ou seja, tenha uma formação superior no campo da vida. Por isso, a vida não nos poupa essa fadiga, ensinando-nos a lição e fazendo-nos repeti-la quando não conseguimos compreendê-la. E vai acontecer nas pequenas coisas. Daqui a pouco a vida traz de novo um pequeno probleminha para você de novo. Vai trazer outro probleminha para você de novo. E vai esperar, você vai mudar a trajetória ou não. Aí na hora que você muda, a vida te traz probleminha para você mudar mais. Daqui a pouco você tem várias sementes. Aí você mudou a trajetória. Próximo. A vida quer que construamos uma consciência que não a possui. Quem não a possui avança por tentativas, experimentando nas zonas inexploradas os efeitos de seus erros e depois pagando por eles, para aprender assim a não mais cometê-los. Essa consciência se adquire depois de termos recebido o golpe que representa a lição para nos ensinar a não repetir o erro. Aí você faz um grande erro, fica refém de uma trajetória errada e começa a vida com um problema muito grande na existência. Mas veio do pequeno. Próximo. Assim se explica porque a nossa vida é uma série de provas. Quantas vezes eu falei aqui? A vida é uma série de provas. Por isso que o Baldi fala, evoluir no nosso meio, principalmente no mundo como o nosso de expiação em prova, extremamente cansativo. Mas nós fizemos jus a isso. E vem pequena provinha. É aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pequenas alfinetadas, pequenas coisinhas diminutas. E aí, a razão para isso é que ela é uma série de coisas a aprender. O fato de não sabermos é exatamente o que nos leva à necessidade de aprender para chegar a conhecer. E se não sabemos, deveremos continuar a pagar por nossos erros, até não errarmos mais. É uma vida, né? Pequenos e grandes problemas. Próximo. Assim, se alguém faz o mal, é porque não compreende que com isso está simplesmente atirando sobre si mesmo o mal praticado que depois o atingirá. Olha aqui o exemplo. Não tem jeito, vai voltar sobre você. Se compreendesse isso, não o faria. A eliminação do mal, então, não se pode conseguir senão através do conhecimento, cuja conquista constitui, assim, trabalho fundamental da vida, que nos ensina no pequeno, no médio e no grande, sempre com a presença da lei. E aí, concluímos aqui, recapitulando a série das fases interiores do fenômeno em seu desenvolvimento. Aquela pessoa era constituída por um tipo próprio de personalidade, que, dadas suas qualidades, não podia funcionar senão como de fato funcionou. Ao aparecer um problema, essa pessoa o resolveu pela única maneira que lhe era possível, segundo a sua própria natureza. Igual nós estamos mostrando aqui, ó, o tipo 1, né, violento, bruto, e o cara lá em cima é um tipo 2, ó. Ele finge a morte, astuto, resolve o problema. Entendeu? Ou seja, sempre vai ser resolvido com o tipo mental. Aqui tem um exemplo, né, de um tipo mental resolvido o problema. Ok? Ou seja, é o tipo mental que resolve ou aplica a situação na vida. E aqui mostra pra gente esse fato. Ó, o que você faz em você, você está fazendo contigo mesmo. Representando esta uma construção não aderente aos princípios da lei, os efeitos alcançados, então, em vez de benéficos, foram maléficos, recaindo sobre o autor daquele mal. A corrente de força negativa de um indivíduo é canalizada apenas dentro de seus limites, não podendo mudar a corrente de forças positivas do outro. Em relação ao amigo, ele não fez nada.
O amigo continuou lá o processo da vida dele. Mas ele ficou preso. E olha as complicações que pode ter vindo na vida dele. E que, se não semeou mal, não pode ser prejudicado, como aconteceu no primeiro caso. A esposa não foi prejudicada, ficou livre. E por último, essa concatenação de passado, presente e futuro estabelece e nos mostra qual é a linha de desenvolvimento de um destino, entendido como futuro pré-estabelecido. As qualidades do indivíduo determinam o seu modo de resolver os problemas e, portanto, as consequências que receberá disso. No passado, então, as causas determinantes do presente, onde podemos ler qual é o futuro que ele nos prepara. Essa é a razão pela qual se pode prever o destino, o desenvolvimento de um destino, pois ela nada mais é senão o desenvolvimento da semente que carregamos conosco. Nada nasce do nada. Olha as sementes aí. E aquilo, aqui está o tempo, né? Passado, presente e futuro, e as nossas ações. Conforme o hábito que nós fomos formando, conforme a nossa estrutura mental, nós vamos ter ondas que vão sendo confirmadas. Pessoal, espero que a gente tenha compreendido a importância das pequenas coisas, né? A importância das sementes. Vai ser o nosso 11º passo. A semente com as pequenas coisas. Porque isso também é importantíssimo ser estudado para a mudança da nossa trajetória. Amigos da TV Ibis, boa noite. Boa noite, Maurício. Estamos aqui agora para a nossa sessão de perguntas. A gente vai começar com o nosso grupo do WhatsApp. A Tereza nos traz o seguinte questionamento. Estou buscando estudar a fundo a carência afetiva para encontrar o seu ponto de mutação. Entretanto, por mais que entenda o defeito racionalmente, é muito difícil mudar psiquicamente. Sei que é um trabalho árduo até mudar efetivamente esse pulso à vida mental, assim como mudar a trajetória observando as pequenas coisas. Então, ou seja, ela quer contextualizar que no nível mental... Como é que é o nome? É a Tereza. Ô Tereza, é exatamente assim, meu anjo. Para qualquer questão da vida, começa com as pequenas coisas. Foi por isso que eu quis dar esse caso de Ubaldi, que eu acho ele sensacional. É pequena coisa, começa na pequenina coisa. A carência, você não vai controlar ela toda. Lembra que aquilo que eu falo? Divida o queijo. Porque essa carência é a carência do divino. Essa aí é a carência da liberdade. Essa é a grande carência do amor. Ela está na nossa alma como a insaciabilidade do desejo. Então, se você entender isso, você vai dividir a sua carência. Então, você vai colocar uma parte dela está no afetivo. Não tem como mudar isso. Uma parte você pode colocar no cuidado com o outro. Uma parte você pode colocar no ideal. Quer dizer, você divide ela para que a carência não fique tão forte num campo único, por exemplo, de afetos ou de relacionamentos. E a partir daí, você vai fazendo a mudança. Dessa forma, pequenas coisas, pequenas sementes, igualzinho nós mostramos aqui na trajetória. Aí, a partir daí, você vai continuar carente, mas você vai ser consciente da tua carência e vai poder utilizá-la ela num sentido igual e contrário, auxiliando e dando afetividade ao outro. A Rosane faz 2 questionamentos. Então, meu problema, por mais banal que eu ache que seja, deve ser valorizado para ser resolvido? Ou não tenho dado o valor devido a ele? Aí ela complementa. Então, mesmo quando acho que não estou fazendo tudo que eu posso, mas fazendo o melhor que eu posso, eu estou agindo bem? Olha, eu acho que a gente nunca faz o melhor que a gente pode. Eu acho que isso é uma desculpa que a gente inventa para o nosso limite. Eu acho assim, fazer o máximo que eu possa. Ou seja, eu sempre posso fazer um pouco mais. Mas à medida que eu começo a fazer e me forço a fazer para criar novas sementes, então aí eu estou no caminho correto. E dar valor às pequenas coisas ou às grandes coisas tem o mesmo significado. É isso que eu fiz questão de mostrar nessa aula aqui que o Ubaldi nos traz tão bem. Ou seja, as grandes coisas, as pequenas coisas devem ser vistas com o mesmo olhar e tentar resolvê-las e colocar as pequenas sementes para que a trajetória possa ser mudada, ou seja, possa ter uma nova característica.
A Laide Catarina, agradecendo a oportunidade do conhecimento. E ela pergunta, a constelação sistêmica pode nos ajudar a uma mudança melhor na nossa trajetória? Ah, não tenha dúvida. Olha, eu acho a constelação uma coisa sensacional. Tanto é verdade que nós pegamos a constelação familiar, fizemos a constelação psíquica, que nós demos um curso, e agora eu estou estudando e quero mostrar para vocês no próximo curso a constelação arquetípica. Por quê? Porque é uma coisa tão pequena, parece tão banal e é tão reveladora, né? E ela faz uma revelação que a gente pode pegar pequenas sementes e colocar no campo. Eu tenho visto aqui, pelo trabalho que a gente faz, porque a gente está fazendo uma atividade que a gente utiliza a constelação psíquica dentro do campo desobsessivo. Então a gente usa constelação psíquica, corrente magnética, doutrinação, etc., apometria, dentro de um mesmo campo para beneficiar pessoas. Então a gente vê que coloca pequena semente dentro do campo que essa pessoa representa. Daqui a pouco começa o movimento, e você vê nitidamente a mudança que ocorre a partir da pequena semente. Então isso é importantíssimo, é de uma importância imensa. E são os novos recursos que a vida vai enviando para que a gente entenda aquela lei do psíquico. É por isso que vai chegando, né? Quer dizer, a lei do psíquico, assim como a ciência está estudando o físico e o dinâmico, as religiões, as filosofias, a psicologia, em algumas áreas mais avançadas, começam a estudar o psíquico. E esse psíquico nos oferece esse campo. É por isso que nós estamos fazendo um encontro lá em São Paulo, lá trazendo o Fritz Chocapo, o Joe Dispenza, o Francisco de Biasi, para a gente estudar com pessoas de credibilidade e pessoas que têm vários trabalhos já realizados, um pouco do psíquico com um campo de ciência mais avançado. A Rosane já agradeceu aqui, falou que vai tentar o máximo que puder. É isso aí. A Silvana complementou que ontem mesmo na cozinha da minha casa poderia ter escolhido silenciar em vez de criar um pequeno problema. Sinto dificuldade de discernir entre o bonzinho e o bom. Olha, o bonzinho é aquele que vive falando sim, mesmo quando não quer. O bom é aquele que fala sim, não. Por isso que Jesus fala assim, ó, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa daí procede do maligno. Olha que legal. Jesus não fala assim, seja o vosso falar sim, 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 sim e sim, sim. É sim e não. O não é tão importante como o sim. E nós devemos saber essa diferença. O bonzinho não sabe essa diferença. A Penha Gomes agradecendo a aula, falando que um aprendizado muito bom. Ah, que bom. A Silvana agradecendo todo o conhecimento que é proporcionado, falando que ela está em constante processo de conscientização. E a Silvia Cascavel pergunta, a única pergunta que eu tenho é, como ter vontade? Olha, a melhor maneira de ter vontade é assim, meu Deus do céu, eu não quero essa dor. É você pensar na consequência da dor. Você fala, não, eu não quero não, ou eu não quero de jeito nenhum. Eu não quero essa dor, porque as pequenas coisas vão somar as grandes coisas e a dor virá. Então, para você ter vontade de falar, ó, eu não quero me queimar. Então, pelo medo da dor, pelo medo de se queimar, pela preocupação com a sua própria vida, você cria vontade para o caminho da felicidade. Marilda Sampaio agradece a aula. A Laide também falando que aula é essa, muito interessante. A Rosélia agradecendo a você, a toda a equipe nossa da técnica aqui da TV Ibis. Humberto Rocha desejando muita paz a todos, agradecendo aí por todo o conhecimento. Diversas participações, o nosso amigo Kilder também aqui participando, o Antônio Pedro, a Tânia, o Leiver também participando, o Maurício, seu xará. Abraço, Maurício. Lá no nosso grupo do WhatsApp, a Elci também mandou lá de feira, mandando um abraço a todos, abraço, que está acompanhando a todos. E o pessoal está interessante porque eles estão compartilhando durante a semana no grupo os slides da aula, as dúvidas, e está sendo bem produtivo as discussões que estão acontecendo. Bom, Maurício, por enquanto é só mesmo. Pessoal, o Rodrigo me chamou a atenção que eu esqueci um slide, então eu vou terminar a nosso bate-papo com esse slide que eu esqueci, né? Coloquei e esqueci o último slide. E olha o que ele fala, é bom para a gente concluir.
Qualquer fortuna ou infortúnio nos vem do exterior e de cada coisa não sabemos fazer outro uso senão estabelecido pela nossa natureza. Assim, um destruidor, seja qual for a fortuna que tenha, fatalmente a destruirá. Por outro lado, um construtor, seja qual for o infortúnio que tenha, saberá superá-lo. Está aqui as imagens. Terminando assim o nosso trabalho de hoje. Acho esse caso sensacional. Deixei para dar aqui nessa aula, porque eu acho ele extraordinário. Essa coisa pequenina que a gente não liga, né? As pequenas coisas que a gente tem que fazer igual e contrário. Graças a isso, eu estou muito atento a isso na minha vida. Poxa, eu posso mudar as pequenas coisas, as banalidades. E, consequentemente, a partir daí eu vou semeando sementes que amanhã possam me ajudar nas grandes coisas que eu ainda não consigo fazer a alteração que eu devia. Ok? Então, até a próxima semana, a nossa 12ª aula. Estamos terminando o nosso curso. Estaremos transmitindo lá de Goiânia. E foi uma alegria. Obrigado pelo carinho, pela bondade, por aquilo que vocês falam. Você sabe que a gente aqui só transmite um conhecimento que pertence aos campos superiores da vida, que o Baldi foi o transmitor, que o Baldi é o cara, né? Cada dia eu amo mais essa obra, amo mais o Baldi por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz. Eu acho extraordinário uma mente brilhante dessa se preocupar com um problema hidráulico e nos mostrar como a lei funciona ali. Então, acho que a gente deve toda a gratidão a ele e a gente, no máximo que faz, é passar esse conhecimento à frente para que todos nós juntos possamos aprender. Então, vamos ficar com o vídeo agora do Filho Pródigo, que é um trabalho que a TV Ibis e a agência Ibis está fazendo, e espero que vocês gostem do vídeo. Até semana que vem.
IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org